o teu reino nesta geração, para que conheçam que Jesus é o Senhor, para a honra e glória do teu nome. Sabemos que és Deus do impossível, tudo é possível para ti, possível para ti, e no teu nome temos a vitória, pois tudo é possível para ti, possível para ti. Deus da criação, proclamamos o teu reino nesta geração, para que conheçam que Jesus é o Senhor, para a honra e glória do teu nome. Sabemos que és Deus do impossível, tudo é possível para ti, possível para ti, no teu nome temos a vitória, pois tudo é possível para ti, possível para ti. Proclamamos o teu reino, celebramos Cristo Jesus, proclamamos o teu reino, celebramos Cristo Jesus. Deus do impossível, tudo é possível para ti, possível para ti. No teu nome temos a vitória, pois tudo é possível para ti, possível para ti. Sabemos que és Deus do impossível, tudo é possível para ti, possível para ti. No teu nome temos a vitória, pois tudo é possível para ti, possível para ti. Honra e glória ao nosso Deus. Se nesta manhã nós queremos entregar todo o nosso coração, queremos estarmos no teu lugar, entre nós. Obrigado, Pai. Para que em teu lar, Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que em teu lar, Jesus, o Rei da glória,
momento da nossa reunião que nós tiramos para orar, porque a Bíblia fala-nos em tantas ocasiões da importância da oração. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então é tão bom podermos contar com este Deus em quem nós estejamos mais aflitos ou menos aflitos, seja em que situação for. Nós podemos levantar a nossa voz em clamor a Deus e sabermos que não estamos a levantar a nossa voz em vão, mas que a nossa voz é ouvida, e não só é ouvida, mas o nosso clamor é respondido e é-nos anunciadas coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Então, é muito importante a oração. Se tu tens algum motivo de oração que gostavas que nós orássemos por ti, eu vou-te convidar, vai passar em rodapé as informações a partir das quais tu podes enviar os teus pedidos de oração, e nós temos todo o prazer em orar durante a semana por ti. Convido-te agora, no lugar onde estás, a levantares a tua voz em oração comigo e vamos fazer chegar a Deus o nosso clamor. Deus, muito obrigada porque tu és um Deus presente. Muito obrigada porque tu és um Deus que ouve o nosso clamor. Muito obrigada porque não só tu ouves o nosso clamor, mas estás pronto a responder ao nosso clamor. Estás pronto a responder a todas as nossas questões, a todas as nossas ansiedades, a todas as nossas situações. Muito obrigada porque sabemos que somos ouvidos por ti. E muito obrigada porque sabemos que tu trazes respostas, tu trazes direção. Queremos colocar diante de ti todas as famílias, Deus. Tu conheces cada situação, tu conheces cada família que está em ruptura, tu conheces cada casamento que está em ruptura, tu conheces cada relação entre pais e filhos que está em ruptura, mas tu tens a solução. Tu podes trazer libertação para estas famílias, tu podes trazer restauração para estas famílias, tu podes trazer paz para este ambiente familiar. Então nós colocamos as famílias diante de ti e pedimos que tu possas operar, que tu possas trazer solução, que tu possas trazer paz, que tu possas trazer restauração, que tu possas trazer libertação. Todos os vícios, Deus, pessoas que neste momento de confinamento ainda ficam mais ansiosas e estão mais ligadas aos vícios, seja compulsão alimentar, seja outro tipo de adições, Deus. Nós te pedimos que tu possas trazer libertação dos vícios, Deus. No nome de Jesus. Te pedimos por cada vida, por cada saúde. Tu possas restaurar as saúdes, Deus, físicas, mentais. Que tu possas trazer vitória. No nome de Jesus. Amém. Nesta manhã, Senhor, nós queremos que tu faças a tua vontade. Faz teu querer em nós, Pai. És-nos aqui, ansiando por mais da tua presença. Então venha, Senhor. Vem sobre nós, Deus. Entregamos todo o nosso coração e todo o nosso ser. Todo
A Bíblia fala em Atos 3 de um mendigo que estava à porta de uma igreja a pedir esmolas. Afinal, ele não conseguia andar. E passaram por lá, por pé dele, Pedro e João. E ele, naturalmente, pediu uma esmola, mas Pedro fez algo diferente. Pedro virou-se para o mendigo e disse: prata e ouro não tenho, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E a Bíblia fala que o mendigo se levantou e ganhou automaticamente a capacidade de andar. E depressa ficou maravilhado com este milagre e grato e começou a dar graças a Deus. Então, eu não sei qual é a dificuldade que tu tens. Eu não sei qual é a situação que tu precisas neste momento. Eu sei que seja na tua família que estejas com alguma dificuldade, com algum problema no teu casamento, na tua relação com os teus filhos, seja no trabalho, problemas no trabalho, seja dificuldades financeiras, desemprego, seja saúde, se estiveres com alguma doença, seja saúde mental, se estiveres a passar alguma depressão, alguma desesperança, alguma ansiedade. Sei que seja qual for a tua necessidade, olha para isto que Pedro disse ao mendigo. E em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda, porque o nome de Jesus tem poder. Este nome que conquistou a morte, que venceu a morte e com essa vitória fez-nos com ele mais do que vencedores. É esse nome que nos vai dar vitória e que nos dá a vitória seja sobre o que for, sobre a tua família, sobre a tua saúde física, sobre a tua saúde mental, sobre as tuas finanças. Então, esta manhã convido-te, levanta-te e anda, seja qual for esta tua dificuldade, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Levanta-te agora mesmo e anda, porque Deus tem poder e Deus quer operar na tua vida. E levanta-te também para agradecer a Deus, tal como este mendigo se levantou para agradecer a Deus, para louvar a Deus. Levanta-te para agradecer e para louvar a Deus por quem Ele é, por aquilo que Ele pode e vai fazer na tua vida, por tudo aquilo que Ele já fez na tua vida, por tudo aquilo que tu tens estado a viver e a ver a mão de Deus. Levanta-te e agradece a Deus. E podemos agradecer de tantas maneiras. E uma das maneiras que podemos agradecer também é com as nossas ofertas. É uma maneira de dizer obrigado, é uma maneira de honrarmos a Deus. Então eu convido-vos esta manhã a poderem ofertar. Vamos ofertar então.
e não vais falhar. Eu sei, nunca te deixas de mirar. Vejo a acontecer. Tu és Deus de promessas e não vais falhar. A mensagem para hoje que eu gostava de partilhar convosco tem como título: Não é o que vês, é como vês. No âmbito desta série que estamos a fazer sobre ganha perspectiva, o poder da visão. Nesta semana a mensagem é: não é o que vês, é como vês. É baseado num versículo da Bíblia, em Efésios capítulo 1, versículos 17 e 18. Uma oração do apóstolo Paulo, quando ele ora assim: Deus vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Paulo falava para que fossem iluminados os olhos do nosso entendimento, os olhos da mente. Ou, numas outras traduções, os olhos do interior, os olhos do coração. Os olhos que não são estes olhos físicos, porque Paulo ele entendia a importância deste princípio. Não é apenas o que vês com os teus olhos físicos, é como vês. Este como vês, esta perspectiva, este ver mais longe, tem a ver não com os nossos olhos físicos, tem a ver com os olhos da mente. É isto que faz com que duas pessoas olhem com os seus olhos para uma mesma realidade, mas tenham perspectivas completamente diferentes, tenham abordagens, tenham formas de ver muito diferentes, porque nunca é só aquilo que vemos, ou é principalmente como vemos. Conta-se uma história de um homem que, enquanto bebia o seu café de manhã, ele olhava pela janela para as roupas estendidas dos vizinhos da frente e ele sempre criticava muito, porque ele dizia para a sua mulher, que estava sempre ao seu lado no pequeno almoço pela manhã, e ele ficava um pouco rabugento, um pouco crítico, e ele dizia: que vergonha, mas como é que é possível uma roupa estendida, uma roupa que foi lavada e que, portanto, que é estendida, que esteja tão suja? Estes vizinhos não sabem lavar a roupa como deve ser, já não se fazem mulheres como antigamente. Enfim, quando uma crítica começa, não para, e ele criticava muito aquelas roupas. No outro dia de manhã lá estava ele, e quando a vizinha mudava as roupas, punha outras roupas, ele lá se queixava novamente: mas será possível? As roupas mudam, mas a sujidade continua de roupa para roupa, mas como é que é possível estender-se, lavar-se e depois a roupa ficar suja? Mas estes vizinhos não sabem lavar roupa, não sabem cuidar da roupa, não sabem ser lavados, enfim. Muita crítica, dia após dia. A mulher já estava um pouco aborrecida com tudo aquilo, porque não podia beber o seu café na manhã, tomar o seu pequeno almoço com palavras agradáveis. Era sempre azedume, era sempre crítica das roupas dos vizinhos. Até que um dia o homem olhou e disse: "Uau! As roupas hoje não estão sujas? O que é que se passa? O que é que deu nestes vizinhos?" E ele perguntou à sua mulher: "Tu comentaste alguma coisa com os vizinhos? Desta vez eles não têm as roupas sujas?" A mulher respondeu-lhe: "Não, querido. Hoje de manhã, antes de te levantares, limpei as lentes dos teus óculos." É uma história engraçada, uma história interessante, mas que nos mostra como nós podemos fazer tantas críticas e podemos até pôr defeitos nos outros, e muitas vezes o problema está em nós. Muitas vezes os problemas que tão facilmente criticamos, ou acentuamos, ou destacamos, ou agudizamos,
muitas vezes é apenas um problema de lentes, um problema de visão. E, sem dúvida, a verdade é esta. Não é apenas este homem desta história. Tudo o que nós vemos, tudo o que vemos é filtrado pelas nossas lentes. Quer uses óculos ou não uses óculos, eu quero dizer que todos nós temos lentes. Não há como. Os nossos filtros têm a ver com as nossas experiências, têm a ver com a nossa cultura, têm a ver com as nossas tradições, têm a ver com tudo o que vivemos, têm a ver com tudo aquilo que acreditamos, têm a ver com padrões de pensamento, têm a ver com a maneira como somos. Tudo o que vemos é filtrado e muitas vezes é poluído pelas nossas lentes. Muitas vezes não damos por isso, mas estamos a fazer a triste figura do homem desta história. A pensar, a falar, a agir de forma errada. Simplesmente porque vemos de uma forma limitada. O que vemos é influenciado, é filtrado, é poluído até pelas nossas lentes. Por isso que alguém disse com muita razão, não vemos as coisas como elas são. Nós vemos as coisas como nós somos. E é por isso que precisamos ter algum cuidado pela forma como vemos as coisas. E não confiarmos logo de imediato naquilo que vemos, naquilo que estamos a ver. Termos algum cuidado. Ganharmos perspectiva. Precisamos ganhar perspectiva, limpar um pouco, procurar limpar um pouco as nossas lentes. E ganhar perspectiva, ou seja, ganhar mais visão. Ganhar perspectiva é ver como Deus vê. Nós vemos de uma forma limitada, nós vemos como somos, como eu já disse. Mas podemos fazer esta oração como o apóstolo Paulo. Deus, ajuda-me a ver mais, não pela forma poluída tantas vezes, limitada das minhas lentes, da minha experiência, da minha maneira de ser e de tudo o que eu já passei, de tudo aquilo que eu sou e que eu me tornei. Mas ajuda-me a ver um pouco além de mim mesmo, da minha experiência, da minha limitação. Ajuda-me a ver como tu vês, a ganhar perspectiva, a ver como Deus vê, a fazer esta oração. Deus, ilumina os olhos da minha mente. Ilumina os olhos do meu coração. Dá-me visão. Ajuda-me a ver muito mais além dos meus traumas e decepções, além de vitórias e euforias, além da limitação, das minhas fragilidades, das minhas incapacidades. A ver como tu vês, com essa tua perspectiva, sendo um Deus que vê o todo, que vê de uma forma sábia, de uma sabedoria total, com um conhecimento total, aquilo que nós chamamos de omnisciência, a ver um pouco. Nós não podemos ter toda a sabedoria de Deus, a nossa mente não consegue abarcar isso, mas podemos ver algumas coisas pela maneira de Deus, pela perspectiva de Deus, a visão de Deus. Não fiques tão preocupado com o que vês. A ideia é esta: adquire perspectiva, ganha perspectiva, a sabedoria de Deus, para veres de forma diferente, para veres como Ele vê. Porque é que Deus nos deixou a sua palavra, a Bíblia? É para não vermos só das nossas formas limitadas. Porque é que os homens continuam na nossa sociedade sempre a querer ver da sua perspectiva, pelo seu prisma, a decidir à sua maneira, nos seus caprichos, nos seus achismos? E tantas vezes a nossa sociedade mergulha em caos, em desordem, em insegurança e em sofrimento. Porque os homens continuam a não querer ter a perspectiva de Deus. Porque é que Deus nos deu a sua palavra? Para vermos mais como Ele vê. Para olharmos e percebermos as coisas pela perspectiva de Deus. É isso. Não fiques tão preocupado com aquilo que vês. Às vezes o que vemos é desolador, é preocupante, abate-nos. Porque olhamos só para as coisas como elas são, pelos nossos filtros, pelas nossas lentes, e ficamos abatidos. E em vez de pensarmos esperançadamente, pensamos
desesperadamente. Alguém disse mesmo, não existem situações desesperadoras. Só existem pessoas que pensam desesperadamente. Nós podemos olhar para as mesmas situações, mas se ganharmos perspectiva, podemos pensar com esperança, pensar com fé, pensar com otimismo, pensar possibilidades, pensar de uma forma tão diferente. E isso vai interferir de uma forma decisiva sobre aquilo, a maneira como sentimos, a maneira como acreditamos e depois, claro, a maneira como agimos, a maneira como lutamos ou desistimos, como persistimos ou como nos deixamos abater facilmente. É uma diferença gigante. Essa é que faz a grande diferença em como tu te sentes, como responderás e, sem dúvida, necessariamente e consequentemente, nos resultados que experimentarás. A questão da perspectiva, ela é mesmo muito importante. Ela é decisiva. Eu posso olhar para uma montanha de frente e dizer: uau, que montanha tão grande! Montanha imponente. Mas eu posso sobrevoá-la de avião e olhar para ela e olhar... Aquela montanha tão grande, eu agora até tenho dificuldade de vê-la. Não consigo... Está ali. Se eu a vir de um avião e numa grande altura, de repente... até tenho dificuldade em vê-la. Aquela montanha que até tapava toda a minha perspectiva, tapava toda a minha panorâmica de visão, tapava completamente tudo pela sua imponência. Mas agora, de avião e de cima, do alto... Onde é que ela está? Está ali. Mas é tão pequenina, afinal. Ela parecia tão grande, mas agora eu vejo uma montanha tão pequenina e é a mesma montanha. Se pensarmos bem sobre isto, mas o tamanho da montanha não mudou. É a mesma montanha, o tamanho não mudou, mas eu agora não a vejo tão grande, eu vejo-a pequena. O que é que mudou? A perspectiva. Isso foi o que mudou. Eu agora vejo a montanha de uma outra perspectiva. Não a vejo de frente, não a vejo de baixo. Vejo-a de cima, vejo-a de outra perspectiva. E este é o meu desafio. Hoje com esta mensagem. Não vejas as coisas apenas de baixo. Não vejas as coisas apenas num panorama em que já te sentes derrotado. Vê as coisas de cima. Ganha perspectiva e muitas vezes precisamos ganhar altura. Precisamos ganhar altura para ter outra perspectiva. Basicamente, ter a perspectiva de Deus. Deixarmos... levarmos-nos por Deus para vermos como Ele vê, estarmos próximos de Deus, ligados a Deus. Isso eleva-nos. A Bíblia diz que aqueles que esperam em Deus subirão, eles sobem, eles elevam-se. Em primeiro lugar, nós elevamos-nos no nosso espírito, elevamos-nos na nossa perspectiva. A Bíblia diz que aqueles que esperam em Deus subirão como as águias. Incrível a visão da águia. Uma das características impressionantes da águia é a visão, é a forma como ela ganha altura, mas ao mesmo tempo a sua capacidade de visão. Mas ela vê de cima, ela vê sempre de cima. Tudo aquilo que ela vê lá de cima, ela chama presa. Não há nada que ela chame predador. Não há nada que ela chame uma ameaça, porque ela vê de cima aquilo que tu sentes que é uma ameaça, aquilo que tu sentes que está a destruir-te. Não. Não, ganha perspectiva. Não. Tu vais dizer, é como aqueles espias, Josué e Caleb, que foram enviados para a terra prometida. Tu não vais dizer que te vão devorar, os gigantes vão te devorar. Não, tu vais dizer é como eles serão como pão para a nossa boca. Quando tu ganhas a perspectiva da águia, a perspectiva da altura, tu não vês mais nada como uma ameaça, tudo é uma presa, tudo é pão, tudo acaba por te alimentar. Está à tua disposição apenas para te alimentar, para seres ainda mais forte, para continuares a voar do alto. Essa é a grande diferença. Podemos ver as coisas de cima, podemos ver as coisas de baixo, e isso vai interferir na forma como vemos. Havia um certo homem que no seu escritório ele tinha assim uma frase na sua secretária que dizia: Senhor, ajuda-me a ver sempre
as coisas, a olhar para as coisas... a frase era: Senhor, ajuda-me a olhar para baixo. Era isso. Senhor, ajuda-me a olhar para baixo. E quando as pessoas passavam no escritório, ficavam sempre... Mas houve alguém que teve a coragem de lhe perguntar: mas quero olhar para baixo, mas nós sempre procuramos é olhar para cima, olhar para cima. Ele diz: não, eu procuro, na minha oração, pedir a Deus ajuda-me a olhar para baixo. Significa que eu estou a ver as coisas de cima, significa que eu vejo as coisas de uma perspectiva das alturas, da perspectiva de Deus. Então, eu quero olhar para baixo. Significa que eu estou elevado, que eu estou alto, que eu estou lá em cima. Oh, que oração incrível. É esta oração de Paulo. Deus ilumina os olhos da minha mente. E é isso que vai interferir entre se eu vejo uma montanha, eu olho para ela e se eu acho que ela é grande ou se ela é pequena, se eu acho que ela é soberana ou acho que ela é frágil, se eu acho que ela é impossível ou acho é canja. Tudo isto tem a ver com a minha perspectiva. Não tem tanto a ver com aquilo que a montanha é. Tem a ver com a minha perspectiva. E o que eu creio sobre mim até em relação à mesma. A minha perspectiva vai interferir também nisso. Vou conseguir superá-la ou não? E isto vai interferir também naquilo que eu sinto. Eu deprimo ou fico entusiasmado? Consequentemente vai interferir na minha ação. Desisto ou luto? Fujo ou enfrento? É tão decisiva. A nossa perspectiva é tão decisiva. Tente esquecer uma coisa, tente esquecer a montanha, o problema, a dificuldade, ou foco-me na tarefa da superação. Essa é que é a grande diferença. Deixa-me dar outro exemplo. Como faz toda a diferença, a nossa perspectiva faz toda a diferença na nossa vitória. Toda a diferença. Quem não tem perspectiva está sempre à espera que o seu gigante se transforme numa formiga. Quem ganha perspectiva, ele sabe que pode vencer o gigante. O gigante não precisa mudar de tamanho. O que precisa de mudar de tamanho é a tua visão. Tu precisas de ter uma visão maior, uma visão mais abrangente. É isto que precisa mudar. Há uma história sempre que continua a impressiona-me sempre a mim e continua a impressionar o nosso mundo. A história de Davi e Golias. É uma história de perspectivas, é uma história de tamanhos, é uma história de perspectivas quando o mais pequeno enfrenta o maior, o mais alto, não é? O grandão lá. Quase 3 metros media aquele que era já considerado um gigante, aquele combatente filisteu, o Golias, bem armado, musculado, treinado na arte da guerra. E ele chega, Davi, àquele cenário de guerra, ele nem soldado era. As pessoas não têm noção, ele não era. Ele ia lá para levar a comida aos irmãos. Os irmãos eram soldados, mas os soldados, os israelitas, estavam todos cheios de medo. Porquê? É a questão da perspectiva. Ter medo ou não ter medo não depende do tamanho daquilo que vês à tua frente. Depende do tamanho da tua visão, da tua perspectiva. Estavam todos cheios de medo, mas Davi chegou ali e ele era bem mais pequeno que os outros, era menos preparado que os outros soldados, não tinha armas como os outros, era completamente inabilitado para aquela tarefa. No entanto, ele não teve medo nenhum. E ele disse, as palavras dele: quem é este incircunciso filisteu que ousa desafiar os exércitos do Deus vivo? Quem é? Todos o chamavam de gigante, gigante. E viam, estavam apavorados com o tamanho do gigante, com a dificuldade do gigante. Agora repare como Davi tem uma perspectiva tão diferente. Todos estão a falar das palavras do gigante e das ameaças do gigante. E Davi chega ali e ele pergunta: e o que é que diz o rei? O que é que o rei prometeu a quem enfrentar aquele gigante? O que é que o rei prometeu? Bem, o rei prometeu a filha e prometeu isenção de impostos. E Davi: então, eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir enfrentar esse gigante. Eu tenho que ir acabar com esse gigante. E nós: como é que tu vais lá? Então, uma promessa dessas? Quem é que pode recusar uma promessa destas que o rei está a fazer? Repare, esta é a questão da perspectiva. A perspectiva, ela vai determinar onde é que tu pões o teu foco. O foco de todas aquelas pessoas que tinham a perspectiva do homem ser um gigante, de Golias ser um grande gigante. O foco deles está nas palavras ameaçadoras de Golias. O foco de Davi está na promessa do rei. O rei faz esta promessa. Uau, eu quero a promessa do rei. Bora lá, eu vou enfrentar este gigante. Este gigante vai cair. Há outra questão aqui da perspectiva. Todos estão a dizer que ele é um gigante, ele é um gigante, ele é...
Davi chamou-o de incircunciso. Incircunciso é alguém que não tinha uma aliança com Deus. A circuncisão tinha a ver com a aliança, era a aliança que os israelitas faziam com Deus. E ele dizia, ele não é um homem que não tem uma aliança com Deus, este homem vai cair porque ele está contra Deus, ele não tem a aprovação de Deus, ele não tem o favor de Deus, ele não tem a defesa de Deus. Este homem vai cair. Portanto, em vez de gigante o ver como uma grande coisa, como um grande vulto, como um gigante, como alguém de grande estatura, Davi viu como uma pequena criaturinha do grande Deus. Esta é a diferença da perspectiva. Porquê é que ele tem que ser visto grande? A perspectiva também varia muito conforme o nosso termo de comparação. Porque se eu comparar coisas que são muito superiores a mim, que são mais fortes do que eu, se eu os comparar comigo, eu posso sentir, uau, isto são gigantes, mas se eu os comparar com Deus, então de repente eu mudo o meu discurso, porque eu mudo a minha perspectiva, porque eu mudo os meus termos de comparação. Eu não vejo apenas as coisas a medir por mim, eu não vejo as coisas como eu sou, eu agora vejo as coisas à luz de Deus, à luz da revelação de Deus, à luz das promessas de Deus. Eu deixo de ver de uma forma limitada e pelas minhas lentes, eu agora começo a ver pelos olhos de Deus e pela sabedoria infalível de Deus. E é isto que faz toda a diferença. O tamanho do Golias era o mesmo, a dificuldade era a mesma, mas como Davi via-o de uma forma diferente, em vez de ficar com medo, viu ali a sua oportunidade. Em vez de ver dificuldades, ele vê agora uma oportunidade. Vou pertencer à linhagem do rei, casar com a filha do rei. Isenção de impostos, recompensas. Ele focou nas oportunidades, nas possibilidades e nas recompensas. Viu ali uma oportunidade. Em vez de correr do gigante, Davi corre para o gigante. Em vez de se deixar intimidar, Davi matou aquele gigante. Este é o poder desta história. Este é o impacto, é a coisa fantástica desta história. Davi era tão pequeno, mas Davi tinha um grande coração e uma grande visão ligada a um grande Deus, e isso fez toda a diferença. A questão da perspectiva. Ganha perspectiva. Muda a tua maneira de ver. A primeira coisa que precisa mudar não é o tamanho do teu gigante ou o tamanho do teu problema. A primeira coisa que precisa mudar, o primeiro a precisar mudar, és tu. A tua maneira de ver. Não te deixares levar e enganar por uma visão que é apenas natural, por uma visão que é limitada, por uma visão desesperada. Não. Por uma visão apenas delimitada pelas tuas lentes e por tudo aquilo que és e por tudo aquilo que já experimentaste e por tudo aquilo que estás habituado, pela lei das probabilidades e daquilo que estás habituado que podes ou que não podes fazer. Não. Há uma perspectiva diferente. Tu podes ganhar perspectiva, tu podes ver como Deus está a ver as coisas. Deus quer te dar a sua sabedoria, Deus quer iluminar a tua mente desta forma. Questão da perspectiva. Enquanto as pessoas olhavam, viam a cabeça do Golias, tão grande, aquela cabeça que nos esmaga. Davi olhou, não, aquela cabeça tão grande que eu não vou falhar. É tão grande que eu não... Não é o que vês, é como vês. É uma perspectiva diferente, eu não vou falhar. Deus está comigo, Deus vai me ajudar. Deus é maior do que aquele ali. Aquele é mais uma criaturinha de Deus. Deus é maior. Deus é o Todo-Poderoso. Deus é quem criou todas as coisas e todas as pessoas. Deus é maior. Deus vai me dar a vitória. E Davi venceu. Este é o poder da perspectiva. Transforma pessoas cobardes em corajosos. Transforma pessoas que se acham como vítimas na mão de Golias e de gigantes em pessoas que são vencedoras nas mãos de um Deus que nunca falha. Muda a tua perspectiva. O problema não é o que estás a ver. É como estás a ver. A primeira coisa então que precisa mudar não é a situação. É a tua visão.
É a forma como vês. Não vejas dificuldades, vê oportunidades. Não vejas fracassos, vê preparação para a vitória. Não vejas um oponente gigante, vê uma vitória gigante. Não vejas o fim, vê um novo início. Não vejas a impossibilidade, vê o Deus do impossível. Quando mudas a forma como vês, preparas-te para que seja mudado o que vês. Eu gosto deste princípio. Eu vou repetir outra vez. Quando mudas a forma como vês, preparas-te para que seja mudado o que vês. Tempestades acalmam-se, fornalhas não queimam, leões não mordem. Aqueles que entendem o que eu estou a falar acerca de Daniel colocado na cova dos leões. Leões não morderam. Gigantes caem. Impossibilidades tornam-se realidades incríveis. Situações desesperadoras podem se tornar situações de esperança. Situações de tragédia podem tornar-se realidades e experiências de triunfo. Porque o Deus que transformou a cruz, a maior tragédia daquele tempo, a maior vergonha, o maior símbolo de tortura, morte, dor, crime, pecado, de tudo o que é hediondo, de tudo o que é vergonhoso, vil e mau. Deus transformou a cruz num símbolo de salvação, de redenção e de esperança. Vocês sabem, se hoje as pessoas do tempo de Jesus viessem até aos nossos dias, eles ficavam completamente chocados. Mas sabe qual era o maior choque das pessoas daquele tempo? Não era a nossa tecnologia, não era as mudanças todas que eu... Sabe qual era um dos maiores choques? Era verem a cruz por todo o lado. Eles nunca podiam ver a cruz em lado nenhum. A cruz era só... A experiência da cruz era fora da cidade, era um símbolo, era como ver as cadeiras elétricas por cima das lojas e nós vemos a cruz nas farmácias, vemos a cruz nas igrejas, vemos a cruz nas ambulâncias, vemos a cruz nos hospitais, tudo aquilo que é lugar de cura, tudo aquilo que é lugar de salvação, tudo aquilo que é lugar de esperança. Nós vemos a cruz e isso é impensável. Tudo aquilo que eles estavam habituados a ver na cruz era de tortura, de morte, de dor, de desespero, de fim. Era o equivalente a nós andarmos sempre a ver por todo o lado cadeiras elétricas. É chocante ouvirmos o nome de Auschwitz por todo o lado. É chocante, porque fala de tortura. E era isso que as pessoas se lembrariam ao olhar para a cruz, mas não é mais o que nós lembramos quando olhamos para a cruz, porque nós, quando olhamos para a cruz, pensamos em salvação, em esperança e em cura. É isso, é por isso que a cruz está presente em tudo aquilo que é humanitário e de salvação e cristão e ligado a Deus. É a grande mudança. Deus transformou tragédia em triunfo. Deus transformou morte em vida e ressurreição. E Deus transformou um fim no novo início. E este é o poder daquilo que Deus quer fazer na tua vida. É por isso que não deves olhar para as coisas com desespero, não deves olhar para as coisas de uma forma limitada ou ameaçadora, mas ganhares a perspectiva de Deus e olhares com, a vez, as possibilidades, as oportunidades, as potencialidades, aquilo que Deus quer e aquilo que Deus vai fazer, porque aquilo que é realmente decisivo não é o que vês, é como vês. E aquilo que, em primeiro lugar, precisa mudar és tu e é a forma como vês. Só Deus pode nos mudar verdadeiramente. Só Deus pode mudar-nos cá dentro, no mais íntimo de nós. Na sede das nossas convicções, das nossas crenças, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, daquilo que já somos e da forma como filtramos tudo o que vemos. E Deus quer mudar o nosso interior e trabalhar de dentro para fora, até levar-nos a lugares de triunfo, de abundância e da plenitude de tudo aquilo que Ele tem para nós. Por isso, o meu desafio nesta hora, gostava de convidar-te a aceitar Jesus como o teu Salvador, porque Jesus é realmente, através da cruz, aquele que muda tragédias em triunfo, aquele que muda todas as coisas, muda a nossa condição de pecado para justos, de morte para a vida eterna. Gostava de convidar-te a aceitar Jesus como Salvador na tua vida
e a experimentares esta revolução que Deus faz dentro de nós. Esta revolução de mudar o nosso coração e a partir daí mudar a nossa perspectiva, de nos dar visão, de nos dar coração, de nos dar coragem, de nos dar força, de nos dar esperança e com isso dar-nos todas as coisas que nós precisamos para a nossa vida. Fecha os teus olhos no lugar onde estás apenas para te concentrares e faz esta oração. Deus, eu vi acerca de ti e da tua perspectiva e do teu amor e do teu poder. Eu aceito Jesus como o meu Salvador. Perdoa o meu pecado, entra na minha vida e faz a tua vontade em mim. Amém. Se fizeste esta oração, a Bíblia diz, tornas-te filho de Deus e tu és salvo. Passas da morte para a vida. Gostávamos de conhecer-te, gostávamos de saber que fizeste esta oração, porque apenas para continuarmos a orar por ti e também para te enviarmos 7 mensagens de encorajamento e para estarmos ao teu dispor para aquilo que precisares. Para já gostávamos de te enviar, então envia-nos, fala connosco através do e-mail imm.igreja@gmail.com, todos os contactos que estão agora a passar aqui em rodapé, ou vai até ao nosso site imm.com.pt, ou através de mensagem no Facebook, como achares melhor, mas gostávamos de enviar-te 7 mensagens de encorajamento e podemos estar lá por ti, para te encorajar, para que a cada dia tu possas ganhar perspectiva. Tu possas lembrar-te que não és uma vítima. Tu és um vencedor de Deus. Possas lembrar-te que o que está à tua frente não é desesperador, mas é emocionante. Deus tem algo grande para ti. Deus tem algo maravilhoso para ti. Deus tem um propósito fantástico para a tua vida. E não queremos que percas isso de maneira nenhuma. Deus abençoe a tua vida e a tua família.